Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conteúdo. É o terceiro dia da nossa Expert. Eu sou o Rafael Kubert e faço parte aqui do time de distribuição de fundos de investimento da XP. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse painel. Vamos abordar aí a evolução do spread de crédito. Temos conosco hoje o Fausto Filho, sócio do Grupo XP, gestor responsável pela renda fixa da XP Ast, incluindo também os fundos de previdência. É uma das figuras com mais tempo de casa aí que eu conheço. Acho que é um dos poucos que pode falar que quando chegou aqui era tudo mato. Os números da XP Asset, ele tem suma importância aí nesse processo, ajudou a construir o mercado. Se não for a área de maior relevância, é uma das ali dentro, mais de 12 bis sob gestão, uma figura aí vital para a nossa estrutura. Contamos também aqui com o Eric Vieira, associado ao Grupo XP também, chegou em 2014, atua na cogestão dos fundos de renda fixa em conjunto com o Fausto. E para fazer a mediação desse bate-papo aqui, a gente tem a Camila Dolli, analista de renda fixa da XP, está conosco desde 2019, ano passado. Ela vai coordenar aqui a conversa, acompanhar as eventuais dúvidas. Portanto, peço para todo mundo aí, não deixem de interagir. É nessa troca de informação que a gente enriquece a conversa, consegue agregar aí a conteúdo e valor ao conhecimento de todos, tá? Eu passo a bola para a Camila, para os demais palestrantes se apresentarem devidamente, a gente iniciar o nosso painel aqui hoje. Obrigada, Rafael. Bom dia a todos. Obrigada pela presença e pelo interesse aqui no painel. Como o Rafael já adiantou, a gente tem grandes nomes aqui para falar sobre esse tema de crédito privado, especificamente spreads de crédito. Vou falar brevemente o que é o spread de crédito, né, para a gente nivelar aqui o conhecimento antes de começar. E aí eu passo a bola para o Eric e para o Fausto, para eles também se apresentarem um pouquinho mais e começar aqui nossa discussão. Então, em primeiro lugar, né, o que é o spread de crédito? O spread de crédito nada mais é do que um prêmio que o investidor vai receber pelo risco que ele está correndo, tá? Então, basicamente, a gente tem ali as nossas taxas base, que seriam as taxas dos títulos do governo, e a partir disso a gente tem os spreads, que é uma recompensa pelo risco que a gente está disposto a correr ao investir em alguma coisa que tem um risco maior do que o soberano. E, ultimamente, a gente tem visto aí várias movimentações no spread de crédito, né, dado todo o nosso contexto, e eu vou passar aqui a palavra para o Fausto para falar um pouquinho o que tem acontecido, né, no mercado dos spreads, né, no mercado de crédito privado especificamente, principalmente ali no começo, né, entre março e abril. Legal, Camila, bom dia. Obrigado a todos pela presença, obrigado, Rafa. Realmente, acho que esse tema é um tema super importante e que a gente vai ouvir falar dele bastante. Acho que você foi muito bem nessa breve explicação. O spread de crédito ele é basicamente uma recompensa, né? Ele eu vou ser um pouco mais específico, ele é praticamente o custo que o emissor tem para captar o dinheiro. Então, quando a gente pega ali o prêmio, o ativo livre de risco, que é o título público, né, o título emitido pelo governo, que é o melhor risco de crédito que a gente tem aqui no país, a gente precifica, né, o quanto as empresas devem pagar acima desse título, que é representado pelo spread de crédito. É um nome meio feio, né? Spread de crédito, mas você pode chamar de custo, você pode chamar de recompensa, enfim. Você tem que saber como é que avalia esse negócio. E o mais engraçado é que os movimentos recentes desses spreads realmente chamaram a atenção do mercado. E o que compõe esse spread, pessoal? Basicamente, eu falo que é uma tríade, tá? São 3 fatores, né, na nossa visão. Você tem, obviamente, o risco daquele emissor não te pagar, né? Então, quando você está comprando um ativo de crédito, você está emprestando dinheiro para uma contraparte e tem um risco dessa contraparte não te pagar. Então, o primeiro que leva em consideração é o risco, né? Você mensurar o risco, você fazer uma análise desse cara, entender como é que ele gera o caixa para te pagar e você começa a construir esse spread. Segundo, você tem, naturalmente, as taxas de juros que são praticadas no mercado. Aqui no Brasil, a gente tem a taxa Selic, né, que é basicamente a taxa aí básica de juros da economia, que é o custo do dinheiro aqui no país. Então, obviamente, você tem uma relação com esse negócio, né? Quando a taxa Selic é muito alta, faz sentido que os
investidores peçam spreads maiores, quando a taxa Selic cai, é o contrário. Talvez os investidores entendam que devam exigir taxas menores. E o terceiro, você tem um negócio mais difícil de se mensurar, é que você tem o chamado prêmio de risco. Ele é muito influenciado pelo ciclo econômico, pela certeza ou incerteza, né, que a economia está te trazendo, pelo custo de oportunidade, né? O cara, agora vai deixar o dinheiro parado no ativo, o que ele tem em contrapartida para alocar junto, o que ele sabe o que vai ser amanhã, né? A gente está passando por uma situação super difícil do ciclo econômico, ainda de muita incerteza, por mais que os indicadores antecedentes estejam mostrando para a gente que talvez o tombo não vai ser tão grande como aquele precificado no início da pandemia ali em março, mas você tem uma incerteza por conta desse ciclo econômico novo aí que se pintou. Então, isso também acaba influenciando os spreads de crédito. Então, na nossa visão, a gente tem esses 3 fatores, né, que ajudam aí a precificar, a influenciar esse componente. E a gente vai debater um pouquinho sobre isso aqui no dia de hoje. Só para complementar, acabou que eu deixei um pouco da explicação da minha apresentação em segundo plano. Sou sócio do Grupo XP já há 10 anos. Cheguei aqui em 2009. Eu sou engenheiro de formação, já tenho quase 20 anos de histórico no mercado financeiro, praticamente 15 anos dedicados ao crédito. Antes de chegar na XP, eu comecei minha carreira no Banco Pactual, fiquei lá quase 7 anos. Os últimos 3 anos responsável pela mesa proprietária de crédito. Então, realmente uma experiência super legal nesse mercado. Lembrando, os fundos da XP Asset, o primeiro fundo de crédito da XP Asset foi aberto em 2009. Então, é um fundo que praticamente passou por diversos ciclos econômicos, por diversas mudanças nos spreads de crédito. Então, é um fundo que o XP Investor FIF Crédito Privado, ele realmente navegou por esse Brasil aí em todas as situações. Então, acho que vai ser bem interessante a gente poder abordar, porque o que a gente viu aqui em março, a partir de março, foi uma verdadeira maluquice, né, nos spreads de crédito. Muitas oportunidades apareceram, muitas oportunidades ainda existem, e a gente vai comentar um pouquinho. Bom, eu sou o Eric, também trabalho junto com o Fausto na gestão aqui dos fundos de renda fixa mais líquidos. Se eu puder só acrescentar um pouco para deixar mais ilustrativo ainda, né, essa questão dos spreads de crédito. Então, a gente tem alguns tipos de ativos, né, nesse mercado de renda fixa. Então, a gente pode ter, por exemplo, debêntures que tem sua remuneração atrelada a CDI mais esse spread de crédito. Então, uma debênture que pague CDI mais 2% ao ano, esse 2% ao ano é o spread de crédito. Uma letra financeira, por exemplo, que pague 120% do CDI, esses 20%, além do 100% do CDI, é o spread de crédito. E também tem, por exemplo, debêntures incentivadas que são atreladas ao IPCA+, né? E aí, nesse caso, você precisa pegar uma NTN-B de duration semelhante, né? Duration é o prazo médio do título, com o mesmo prazo semelhante, e aí você faz a diferença da remuneração acima do IPCA da debênture versus a NTN-B do mesmo prazo. Boa, Eric. Perfeito. Bom, eu queria pedir, por favor, Fausto, se você puder só continuar aí, né, que você falou um pouquinho, né, do spread, um pouquinho não, né, deu uma aula aqui depois do meu resumo sobre o spread de crédito, mas explicar esse contexto, assim, né, a gente viu um certo pânico ali no mercado, né, de fundos de crédito privado ali no começo da pandemia. Se você puder explicar um pouco como que foi esse mecanismo, né, o que aconteceu de fato para as pessoas ficarem tão assustadas. Perfeito, Camila. Eu falei de uma tríade, né? E, inegavelmente, tem um fator que, em alguns momentos, ele é até preponderante a esses 3 fatores, que, obviamente, as condições de mercado, né? As condições de oferta e demanda. Isso vale para qualquer ativo, né? Quando você tem uma demanda muito grande, muita gente querendo comprar, o preço sobe. Quando você tem muita gente querendo vender, o preço cai. Lembrando que na renda fixa você tem uma situação, você tem uma relação que é inversamente proporcional, que a gente fala de taxa e de preço unitário. Então, só para não ficar muito confuso, eu vou falar sempre aqui de preço, né? Preço caindo e preço subindo, para a gente não se confundir.
Foi muito engraçado, Camila, porque eu falei que eu faço gestão dos fundos de crédito aqui na XP Assets desde 2009. E os fundos de crédito, há algum tempo, eles eram oferecidos apenas para os clientes de alta renda. Eles ficavam escondidos, né, nos privates dos bancos. A gente tinha uma situação, era pouco democratizado, né? Quando o cliente queria comprar um fundo de renda fixa, basicamente era oferecido para ele um fundo que só comprava títulos públicos, que rodava ali perto de 100% do CDI, geralmente um pouco abaixo do CDI, mas como o CDI era muito alto, então o cliente pouco prestava atenção nesse negócio. Conforme a economia foi evoluindo e a gente foi encontrando um caminho mais normalizado para a taxa Selic, sobretudo ali a partir de 2010, a gente notou que esses fundos começaram a ser acessados por mais investidores. E, obviamente, a partir talvez de 2016, né, com o impeachment da presidente Dilma, com a diretoria do Banco Central ali, que no primeiro momento foi capitaneada pelo presidente Ilan Goldfein, e a gente entrou num ciclo de queda de Selic mais sustentável. A gente tem que lembrar, pessoal, que a Selic saiu de 14,25 em 2016 e se encontra hoje em 2,25. Quando eu falo de CDI, estou falando de Selic, tá? Que é a mesma coisa. E, obviamente, esse período aí já de 4 anos de queda de juros foi ensejando mais tomada de risco pelos investidores. Os investidores foram procurando ativos com mais retornos na renda fixa sobre o CDI e os fundos de crédito foram se disseminando. Obviamente, as plataformas de investimento tiveram um papel muito legal nessa disseminação desse conceito dos fundos de crédito, e aí entrou aquela situação de uma demanda maior. A gente teve uma demanda por esse tipo de investimento crescendo e, obviamente, isso influenciou um pouco os spreads de crédito. Legal. A gente percebeu que, no final do ano passado, já houve uma certa balançada nesses spreads. O que eu quero dizer? A gente notou que 2018 e 2019 foram anos de forte demanda para ativos de crédito em geral, não só para os fundos que compram, como o Eric mencionou, debêntures, letras financeiras, debêntures incentivadas, CDBs de bancos, enfim. De uma forma geral, os investidores buscando diversificar suas carteiras, comprando papéis com risco de crédito. E a gente notou que no final do ano passado, ali em meados de outubro, novembro, algumas emissões, alguns papéis que estavam com os spreads de crédito muito baixos, que não representavam efetivamente o risco de crédito daquele emissor, tiveram uma readequação. Obviamente, né, quando a gente tem uma mexida no preço, né, quando o preço tem mais vendedores, como eu comentei, você teve ali os investidores saindo de alguns papéis, reduzindo posição, então a gente teve uma queda nesses preços. Efetivamente, as cotas dos fundos que carregam esses papéis tiveram uma balançada, mas o mercado ele se autorregulou. Você entrou um comprador marginal, um comprador viu aquilo como uma oportunidade e acabou que o mercado se equilibrou e a vida seguiu. Quando a gente chegou em março, com a pandemia, a gente notou um movimento, aí foi um movimento, Camila, talvez muito irracional dos investidores, e realmente eu acredito que foi porque esse mercado ele ainda está em transformação. É o mercado de ativos de crédito no Brasil, é um mercado ainda em crescimento, é um mercado ainda em formação. A gente pega o mercado de capitais, né, que é onde as empresas acessam, né, os investidores para captar recursos fora dos bancos, o mercado que veio se desenvolvendo, sobretudo ali a partir de 2016. Né, o ciclo econômico, por mais que a partir de 2016 ele ainda esteja com certa dificuldade, o mercado de capitais veio se desenvolvendo. E a gente sempre comentou, em nossas interações com os clientes, investidores, que um país que quer ter uma economia pujante, robusta, precisa de um mercado de capitais desenvolvido. E a gente percebeu que isso veio acontecendo no Brasil. Então, cada vez mais empresas acessando investidores através do mercado de capitais, emitindo títulos de dívida, emitindo ações, enfim, um desenvolvimento muito interessante, uma disseminação muito interessante desses papéis. Então, a gente chega no início da pandemia, uma situação, a gente tem que lembrar, né, fazer um paralelo com a Bolsa de Valores. Em uma semana, a gente teve talvez ali, vocês podem me corrigir, 5 circuit breakers, né? Bovespa caindo ali 10% sequencialmente, dia após dia.
obviamente, fruto de uma incerteza muito grande por conta da pandemia. A gente teve uma situação onde, de uma hora para outra, todas as economias, né, entraram numa parada súbita, isso nunca tinha acontecido. E, obviamente, como eu falei, daquela tríade que compõe os spreads de crédito, essa incerteza realmente ela foi, talvez, né, para os níveis máximos. E a gente percebeu alguns investidores que estavam nesses fundos, né, que eram novos entrantes nesse mercado, preferindo resgatar suas economias, preferindo sair dos fundos, vender os papéis que eles possuíam, obviamente causando aí retroalimentando esse movimento, né, de queda dos preços. E aí, como eu falei que a gente tem uma relação inversamente proporcional, né, na renda fixa, pessoal, quando a gente fala de juros, se eu compro um papel, como o Eric mencionou aqui, é CDI mais 2, tá? Poxa, legal. E por uma situação dessas, de incerteza, enfim, de dúvidas, eu decido sair desse papel e eu preciso ofertar ele oferecendo mais prêmio, né, para a minha contraparte. Eu comprei ele a CDI mais 2, ou seja, com spread de crédito de 2% sobre o CDI, mas em determinado momento eu preciso vender esse papel a CDI mais 3, por hipótese. Eu vou aceitar vender esse papel oferecendo para a minha contraparte mais taxa. Isso você tem uma relação inversa, o preço cai. Então, quando a gente fala que a taxa abre, o preço cai, né? O PU, então o preço unitário. Então, nesse momento, a gente percebeu que os investidores que se disponibilizaram a comprar os papéis de crédito exigiam mais taxas. E os investidores que queriam sair precisavam abrir mão de taxa. Então, o cara que entrou ali a CDI mais 2, CDI mais 1, CDI mais meio, só encontrou compra para esses papéis a CDI mais 4, CDI mais 5, obviamente ocasionando uma queda no preço dos papéis. De forma geral, né? De forma geral. E aí teve uma retroalimentação desse negócio. A gente percebeu um pânico, os investidores com medo por conta do ciclo econômico ruim. As empresas vão quebrar amanhã, eu preciso sair desse investimento, eu não sei o que vai acontecer. E a gente, enquanto gestores, a gente tentou acalmar os investidores. Eu falava, pessoal, olha só, por mais que a gente tenha uma situação de uma parada súbita das economias, que vai durar talvez aí o período, né, do distanciamento social, o período de um lockdown, né, que é aquele fechamento mais forte das economias, a gente tem que lembrar que no Brasil, a partir de 2014, a gente entrou num período de uma recessão muito forte. A gente tem que lembrar que a economia brasileira amargou 3 anos seguidos de recessão. Entre 2014 e 2017, a economia brasileira caiu mais de 10%. E a gente tinha uma taxa de juros de 14%. Então, nesse momento, sim, né, as empresas estavam no seu pior momento. Os emissores desses papéis, nesse período compreendido entre 2014 e 2017, talvez tenha sido o pior momento para o setor corporativo brasileiro. As empresas tinham taxas de juros altíssimas, inflação altíssima e uma recessão. Agora a gente chega numa situação onde, por mais que a incerteza exista, é um período mais curto, como eu falei, né, a economia está voltando, e você tem uma taxa de juros, né, que é o custo de financiamento das empresas, mais o spread, baixo. Então, inegavelmente, Camila, para finalizar, eu acho que foi o movimento mais irracional por falta de conhecimento desse mercado. A gente percebe que no pior momento ali, talvez no final do mês de abril, os spreads tenham encontrado, né, o seu nível mais alto desde então. Papéis, né, que foram emitidos com 100 pontos, né, com 1% de spread, chegaram a operar com 400, ou seja, com 4% acima do CDI. A gente percebeu que entrou uma compra, né, de investidores talvez mais atentos, se apropriando desse movimento, assim como na Bolsa, né? A Bolsa caiu ali 30%. Né? Eu percebi que as pessoas físicas na Bolsa, já mais maduras, não resgataram seus investimentos, aproveitaram o momento para comprar papéis. Então, a gente percebeu que o investidor na Bolsa, já um pouco mais maduro, viu a crise como oportunidade, mas na renda fixa não. E a gente entende que é porque esse mercado ainda está se desenvolvendo. Tá? Então, em linhas gerais, foi isso. Perfeito, eu acho que isso é super interessante, né, que eu venho até conversando com as pessoas, e as pessoas de fato parecem entender, ou pelo menos se sentir mais confortáveis com a bolsa, que é renda variável,
do que com a renda fixa e o crédito privado. E eu acho que muito disso é por conta de falta de conhecimento, né? E por isso que a gente está aqui levando essa informação para as pessoas se sentirem mais confortáveis e também como saberem agir nesses momentos, né? Éric, agora passando aqui para você, queria entender, a gente teve esse período, né? O começo foi bem conturbado, muita incerteza, teve essa abertura de spread muito forte, mais por questões de talvez um pouco de racionalidade do que de fato de risco de crédito tão mais elevado. Mas e maio, a partir de maio, junho, o que vocês viram em relação ao mercado, em relação aos spreads? E se você pudesse apresentar, por favor, que eu acho que você ainda não se apresentou. Bom, eu já estou aqui na XP há 6 anos e meio, praticamente, sempre trabalhando diretamente com o Fausto aqui na gestão dos fundos de crédito mais líquidos. E já tenho uma atuação no mercado financeiro há aproximadamente 10 anos. Basicamente o período inteiro cobrindo crédito privado, né? Tanto local quanto offshore. Acho que também é interessante a gente mostrar alguns números, até trouxe alguns poucos slides aqui, só para ilustrar um pouquinho tanto essa abertura dos spreads, né, quanto a liquidez do mercado que exigiu essa movimentação. Então, aqui a gente pode notar que, como o Fausto falou, ainda ano passado, esses spreads eles estavam num patamar de CDI mais 1%. A partir de novembro, deu uma primeira abertura para CDI mais 1,30%, e assim ficou até o período da crise, né? E aí, quando a gente entrou em março, tem essa abertura de 1,30 para 2,5, e aí chega em abril, no pior momento, de maior estresse, com um spread de CDI mais 4,80. E aqui, né, tem esses dois fatores preponderantes para esse movimento. A incerteza, né? Então, as pessoas não sabiam ao certo o que ia acontecer com a economia e como as empresas iam se comportar nesse período. Eu acho que à medida que o governo e o Banco Central foram tomando as suas medidas, né, de estímulo monetário e fiscal para conter esses efeitos da pandemia, e a gente começava a observar alguns países da Ásia e da própria Europa passando pelo pior momento e estabilizando a pandemia, a gente conseguiu montar um cenário, né, menos pessimista do que se tinha ali no auge de março, abril, e aí de fato entrou mais compra nesse mercado, né? E então a gente pôde começar a observar que desde segunda quinzena de abril, e aí maio, junho mais forte, esses spreads começaram a se normalizar e baixar. Apesar disso, a gente ainda vê que, frente ao ano passado e ao histórico, ainda são spreads bastante elevados, e a gente considera que ainda é um momento muito propício para ter essa classe de ativos, né, de crédito privado. Éric, deixa eu contribuir com um ponto aqui, cara. Desculpa te interromper, mas acho super interessante, Camila. O cenário de incerteza e aversão ao risco, né? Poxa, se a gente tem uma empresa, eu acho que a gente pode até abordar um pouquinho mais à frente, um pouco mais profundo, mas eu emprestei para uma empresa cobrando dela um spread de crédito de 2% sobre o CDI, mais uma vez, né? CDI mais 2%. E, poxa, ficou incerto, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou cobrar um pouco mais dessa empresa, né? O que anteriormente eu cobrava CDI mais 2%, eu vou cobrar desse cara CDI mais 3%, né? Estou aumentando em 50% o custo, né? A gente falou de spread de crédito, falou de custo, falou de recompensa. Então, eu vou aumentar minha recompensa ali em 50%. Eu cobrava do cara CDI mais 2%, eu vou cobrar do cara CDI mais 3%. Para determinadas situações, me parece bem precificado. Eu estou aumentando o custo do cara em 50%. Poxa, mas mesmo assim, eu acho que a incerteza é muito grande. Cara, então eu vou cobrar desse cara CDI mais 4%. Eu vou dobrar o custo desse cara, porque é muita incerteza. Poxa, ok. Se determinada empresa está inserida num setor,
que ainda vai ter muita incerteza à frente, né? Talvez os setores aí de varejo, né? As economias estão reabrindo, talvez faça sentido, né? Essa abertura. Talvez faça, não estou dizendo que faz, né? A gente precisa realmente analisar, fazer as novas projeções de receita desse cara, ver como é que ele se comporta, né? Numa situação onde a gente zera a receita desse cara por alguns meses, como é que ele tem acesso a linhas de financiamento, como o Eric comentou, o governo promoveu linhas de financiamento, uma expansão fiscal jamais vista, poxa, legal. Mas tem setores que, independente do que aconteça, são setores regulados e com geração de caixa previsível. Vamos pensar aqui no setor elétrico, né? O setor mais regulado do mercado, e eu pego dentro do setor elétrico o setor de transmissão de energia. Esse setor não tem nada que faça com que a receita desse cara caia nesse período. Então, o spread de crédito desse cara não deveria variar muito. Vocês concordam? Poxa, esse cara tem ali um spread de crédito de CDI mais de 2%, né, de 2%, está pagando CDI mais 2%, um papel desse cara. No meio da crise, se esse troço vai para CDI mais 4%, é uma super oportunidade para a gente comprar. Entendeu? Então, como o Eric comentou, né, ele falou que pegou uma cesta de papéis ali, uma cesta de ativos, que na média tinha um spread de crédito de 1%, 1,30%, e esse negócio foi lá para 3%. Então, assim, a gente ilustrou dentro de uma cesta de papéis, mas indo especificamente em determinados setores e emissores, realmente não fez muito sentido. Então, esse negócio realmente foi exacerbado por esse movimento mais irracional dos vendedores. Só para contribuir aí, Eric. Sem dúvida. E aí eu acho que o segundo ponto que também está diretamente ligado é a questão da liquidez mesmo, né? A gente, como o Fausto mesmo já tinha falado, a gente pode observar que ao longo desses meses, aqui a gente tem um gráfico do volume médio diário de negócios, né, de debêntures no mercado secundário, e a gente vê que, de fato, ao longo de março e abril, esse volume mais do que dobrou, né? Então, a gente sabe que os fundos de renda fixa cresceram muito ao longo dos últimos 2, 3 anos. Tinha uma característica, né, de fundos D0, D1, que representavam uma boa parte, né, desses fundos. E, naturalmente, com essa aversão ao risco, né, e pedido de resgate, né, para garantir a liquidez, na verdade, o investidor acabou forçando o gestor a vender esses ativos em níveis mais descontados. E a partir de maio, quando esses fundos eles têm uma estabilidade, né, o investidor ele entende o que está acontecendo, se acalma, percebe que essas empresas que são investidas nesses fundos são as maiores empresas do Brasil, são as empresas investment grade, né, com grau de investimento muito bom. A gente vê, de fato, essa necessidade de venda de ativos cessar e novos compradores indo ao mercado de crédito. Então, esse volume diário ele volta para o patamar normalizado e a gente observa até que já em julho, já está numa média diária abaixo até da histórica recente, né? Então, de fato, essa necessidade de liquidez, ela cessou do lado dos fundos. Então, eles não precisam mais vender esses ativos forçados. E isso abre espaço, de fato, para os spreads voltarem, né, para patamares mais normalizados. Claro que ainda tem uma gordura relevante, né, em relação ao histórico. E isso tem uma relação direta na cota dos fundos, né? Então, os fundos que sofreram ali, né, perdas ao longo de março e abril, a grande maioria já teve cotas positivas, né, ao longo de maio, junho, e também está tendo um julho bastante positivo. Bem positivas, né, Eric? Bem positivas, né? Sim. Só para contribuir aqui, desculpa te interromper mais uma vez, Eric, eu acho que a Camila pode dar um panorama super legal, ela como nossa especialista em renda fixa. A grande diferença, pessoal, de um ativo de crédito carregado por um fundo ou carregado diretamente na conta de vocês, é que a renda fixa, quando você adquire um ativo, você combinou uma rentabilidade com a tua contraparte. E independe, né,
do cenário, se esse negócio vai subir ou não, eu digo. Se você carregar esse ativo, você vai levar aquela rentabilidade. Diferente, talvez, vou fazer mais um paralelo com o mercado de renda variável, de equity. Quando você tem a queda de um preço de uma ação, por N motivos, para que essa ação volte a subir, você precisa que ou a empresa volte a gerar lucro, ou que efetivamente entrem mais compradores apostando nesse negócio. A renda fixa é diferente. Quando o preço cai, porque a taxa, o spread abriu, o spread aumentou, é um super ponto de entrada. Mas quem já está ali, quem já está investido nesse negócio, quanto mais tempo ele ficar, ele vai levar para casa aquele rendimento que ele combinou na hora de entrada. Acho que a Camila pode falar um pouquinho disso, né, Camila? Porque essa é a beleza da renda fixa, né? Justamente, eu acho que, só falando brevemente aqui para não tomar muito tempo, né, de exposição de vocês, mas quando a gente fala de renda fixa, as pessoas acham que é renda fixa, então não varia. Não, o nome renda fixa tem mais a ver com as condições da renda fixa, né? Então a gente conhece desde o começo condições de prazo, de remuneração, né, do risco ali daquele emissor, desde que a gente mantenha aquele papel até o vencimento. Então, e também desde que não aconteça nenhum problema de crédito no meio do caminho. Mas pensando num emissor sólido que não vai ter algum problema de crédito, se você comprar um papel a CDI mais 2, você tem essa rentabilidade assegurada desde que você fique com ele até o vencimento. Até lá, existem variações no mercado, né? Que foi muito o que a gente estava falando até agora. Então, pode ser que esse spread abra, pode ser que esse spread feche, mas essas variações no mercado, elas vão ser mais... digamos assim, elas vão ter efeito para quem estiver entrando agora naquele papel ou saindo agora daquele papel. Se tiver um momento mais conturbado de mercado, você esperar quietinho, ver se realmente é o momento, decidir ficar até o final, aí sim você vai receber aquilo que você contratou. Então, quando a gente tem esses momentos mais conturbados, quem não entende o que está acontecendo e tem pânico e fala, bom, acho que essa empresa está à beira de quebrar, e vende, você realiza uma perda que você poderia ter evitado se tivesse segurado, esperado um pouco mais até isso tudo passar e entender que não é bem assim. Perfeito, Camila, perfeito. Obrigado. Érica, acho que você ia falar mais alguma coisa? Isso. Não, acho que é válido também comentar, né, que o preço, né, do ativo, como o Fausto falou, quando a taxa abre ou quando a taxa fecha, ele varia, né, e isso tem uma relação entre a variação da taxa e o prazo médio do papel. Então, mas nada mais é do que, se hoje o meu papel saiu de CDI mais 1 para CDI mais 2, e ele tem 2 anos de duration, né, o preço do ativo ele vai cair 2%. Só que, como você falou, se eu segurar esse papel até o seu vencimento, eu vou ter o mesmo CDI mais 1 que eu tinha antes dessa marcação a mercado. Então, isso não é uma perda efetiva, né, para o cliente. Na verdade, é só uma amostra de quanto vale nesse momento se você quiser sair do ativo. Mas se você continuar com o seu investimento, você passa a ter um carrego melhor do que você tinha antes. De fato, que se você carregar até o vencimento do ativo, você vai ter o mesmo retorno que você já tinha estipulado antes dessa marcação no mercado. Então, nada mais é que você mostrar, de fato, para o seu cliente, para o seu cotista, né, quanto está valendo hoje se você pedir resgate. Mas acho que a gente já falou e sempre vale ressaltar que a gente assim, não viu nenhuma empresa quebrar, né, dar algum calote de nenhuma dívida desses fundos high grade que tem no mercado, né? Então, de fato, essas duas cotas negativas que a gente viu ao longo de quase todos os fundos, né, não foi nenhum evento de crédito, foi simplesmente uma marcação a mercado desses ativos. Então, o investidor que ficou e o investidor até que entrou e aumentou a sua posição, ele tende a ter um retorno maior daqui até o vencimento desses ativos. Perfeito, Eric. E acho que, como você mostrou aí, hoje a gente ainda está com spreads mais elevados do que pré-crise, né? Então, isso
é uma oportunidade. E também queria Fausto, se você pudesse comentar um pouco, né, como que essas taxas mais altas no mercado secundário também acabam balizando o mercado primário, né? Então, quem vier agora ao mercado precisar emitir, buscar investidores, acabam vindo também com taxas um pouco mais elevadas porque estão um pouco balizadas ali pelo secundário, né? Você podia comentar um pouquinho disso, por favor? E as perspectivas para os spreads também? Muito bom ponto, Camila. Vamos lá, mais uma vez eu vou voltar um pouquinho no passado, né? Se talvez ali no final do ano passado, né, a gente não concordava com algumas taxas, né, com alguns spreads de algumas emissões, e foi engraçado, porque, como eu falei, né, a gente faz isso há muito tempo, a gente lida com algumas empresas há muito tempo, né? Tem empresas que a gente financia há 10 anos, né, que a gente tem relação com management, com CEO, com CFO há muito tempo. E tem empresas que a gente financiava quando elas pagavam um spread interessante, quando talvez, dentro do nosso escopo de análise, a gente entendia que ela ainda tinha desafios, então a gente gostava de fazer esse tipo de investimento. Pô, eu sei que esse cara tem desafios, eu sei que o setor é muito bom, e eu sei que esse cara tem capacidade de me pagar, né? Que ele gera um fluxo de caixa para me pagar, e nesse momento ele está pagando aqui CDI mais 3 para captar os recursos. Conforme o mercado foi evoluindo, a taxa de juros caindo, a demanda aumentando, esse mesmo cara acabou conseguindo captar em níveis mais baixos. Então, chegou no ano passado, as empresas, talvez algumas até artificialmente, por conta de uma demanda muito forte para comprar os papéis dela, estavam praticando spreads muito baixos. E a gente preferia não comprar, né? Teve até alguns fundos da XP Assets que a gente preferiu deixar fechados para novas captações, porque a gente não concordava com os spreads praticados no mercado. Então, a gente, para realmente proteger o nosso cotista, né, não diluir a nossa carteira em termos de retorno, a gente preferiu deixar os fundos fechados, porque a gente não concordava com algumas das emissões. O Eric falou aqui do percentual do CDI, né, o famigerado percentual do CDI. No início do ano passado, a gente soltou uma carta trimestral falando que algumas emissões em percentual do CDI estavam erradas, né? Porque como o CDI estava caindo muito, as empresas emitindo em percentual do CDI estavam vendo seus spreads de crédito caindo, naturalmente, né? Você paga um percentual, quando o CDI é 10, você paga 110 do CDI, o cara está pagando 11%. Quando o CDI está em 4, está em 3, o cara paga 110 do CDI, ele está pagando 3,30. Então, o spread que era 1% lá atrás foi para 0,30. Então, a gente falava, nesse momento, a gente não acha mais interessante comprar papéis em percentual do CDI, de qualquer que seja o emissor, porque a gente acha que o CDI vai cair mais. E, enfim, a gente não concorda. Então, a gente realizou esses movimentos. Poxa, bacana. Chegou num determinado momento onde, por conta da pandemia, os spreads atingiram níveis irracionais e a gente até conversando, né, com os reguladores, com o próprio governo, com o próprio Banco Central, a gente atuou muito durante a crise, a gente comentou que os spreads praticados no mercado secundário estavam exercendo um papel ruim para a economia, porque você estava jogando contra, né, a política monetária de queda de juros, né? Porque quando você tem um spread de crédito abrindo, aumentando o custo de captação daquela empresa, acaba que você baliza todo o mercado, né? Você torna a política monetária contracionista, que por mais que o juro esteja caindo, o spread de crédito aumentando, o custo para aquela empresa captar recursos não mudou, né? Acaba que não faz muito sentido o Banco Central continuar caindo juros, porque o mercado está exigindo mais prêmio para emprestar o dinheiro para a empresa. Então, a gente percebeu que houve uma retroalimentação, né, e não só em taxas, mas em prazos também. Esse movimento que eu comentei a partir de 2016, né, do mercado de capitais se desenvolvendo, né, das empresas acessando, né, desse desenvolvimento robusto desse mercado, não só para crédito, mas para equities, etc., acabou que o mercado primário olhou para esse negócio, basicamente, né, os bancos, né, porque os fundos estavam tomando resgate, então não tinham mais capacidade de comprar papéis no mercado primário.
Os bancos voltaram a exercer esse papel. E os bancos, olhando os spreads no mercado secundário, começaram a exigir das empresas mais prêmio no mercado primário e encurtar os prazos, né? O que é ruim para a atividade econômica, porque uma empresa que consegue alongar a sua dívida, que consegue uma taxa mais condizente com a sua atividade econômica, consegue, obviamente, entregar mais retornos para os seus acionistas, consegue ter margens melhores que proporcionam mais investimentos, né? O que significa mais contratações e mais desenvolvimento, né, daquela empresa e da economia de uma forma geral. Então, Camilo, o que a gente percebeu foi que o mercado primário, ao olhar, né, para onde foram os spreads no secundário, começou a exigir mais prêmio e encurtar os prazos. Então, obviamente, acabou que isso também se torna uma oportunidade, porque lá atrás, né, um investidor que entrava num fundo de crédito, enfim, estava ali, aceitando, digamos, spreads mais baixos para remunerar suas economias. Agora a gente entende que, por mais que a pandemia tenha sido um negócio ruim, né, que olhando o copo meio cheio, meio vazio, nesse caso, olhando o copo meio vazio, a gente entende que tem um impacto ruim economicamente, talvez, olhando o copo meio cheio para o ponto dos spreads, acabou que o mercado trouxe, né, uma certa regulação, o mercado parou de comprar os papéis em percentual do CDI, o que eu acho correto, mas os spreads ficaram mais atraentes para quem precisa alocar os seus recursos. Então, efetivamente, isso é olhar o copo meio cheio. E eu acho que mais interessante, né? Eu falei aqui e vou voltar a tocar no CDI. O CDI virou ali talvez um nome ruim, né? Pô, ninguém mais quer falar do CDI, não quero mais. Não, pessoal, a gente tem que falar da renda fixa. A gente tem que falar, inegavelmente, a gente vai continuar falando do CDI aqui, mas a gente tem que lembrar que a taxa Selic, né, o CDI, Selic, ela está em patamar estimulativo. Essa taxa ela não vai ficar em 2,25 eternamente. Quando a gente olha o boletim Focus, a gente olha para 2022, né, os economistas já esperam que a taxa normalize para níveis de 5%. Quando a gente para olhar o mercado, né, a curva de DI futuro, os prazos mais longos, a gente vê que essa taxa está acima de 5%. E aí, quando a gente compra um papel, né, que pague o CDI mais 3%, que é a nova realidade dos spreads para determinados setores, talvez, a gente está falando que o cara vai estar levando para casa 8%, né, a CDI mais 4%, a CDI mais 5%, 10% ao ano, que aí sim eu acho que dificilmente a gente vai voltar a encontrar bons investimentos que remunerem os nossos recursos em 2 dígitos, ou perto disso. Então, a gente tem que ter em mente, pessoal, que essa mudança que está acontecendo com os investimentos de uma forma geral e que tem relação com a economia, com as taxas de juros, com o crédito, etc., a gente está passando por um novo ciclo de investimentos. Né? Eu digo para nós, investidores, eu também sou investidor, né? Eu sou gestor, mas também sou investidor. Então, a gente tem que entender que, caramba, não quero mais ouvir falar de CDI. Não, pessoal, calma. Né? Talvez o papel 100% pós-fixado, aquele papel que paga lá o seu 102, 105 do CDI, 110, talvez esse negócio não faça sentido mesmo. Mas o papel, né, a CDI+, os spreads de crédito nesse nível, né, para todos os investidores, realmente continuam a fazer muito sentido. Tá? Então, vocês não deveriam se afastar dessa classe de ativos, porque efetivamente ela vai trazer ainda muitas alegrias para vocês, investidores. Perfeito, Fausto. Antes de eu continuar aqui, só falando, pessoal, eu vi que tem algumas perguntas, e todas as perguntas que não forem respondidas, que talvez a gente não tenha tempo, pedir para vocês mandarem, por favor, para o ri@xpasset.com.br, tá? Que daí elas vão ser respondidas depois por e-mail. Mas pegando o gancho aí, Fausto, que você falou, né, do CDI, da renda fixa, para as pessoas não se afastarem, eu vejo muita desinformação rolando toda vez que tem um novo corte na Selic, falando que a renda fixa morreu e que renda fixa não vale mais a pena porque vale 2,25%. Existe muita confusão, né, entre renda fixa e CDI. E aí, passando aqui a bola para o Eric para falar de coisa boa, falar de oportunidades, a gente vê, então, pensando aí na curva, né, DI, a gente vê um diferencial de taxa de juros, né, entre a nossa corrente e a expectativa futura,
esse diferencial está bem mais interessante do que no começo do ano, por exemplo, né? Então, Eric, na sua visão, o que você vê de oportunidades, né? Tanto em termos de prazo, quanto entrando aqui também um pouco, o que vocês olham em relação a setores, né? Quais são mais defensivos, quais vocês ficam um pouco com o pé atrás? Claro. Como o Fausto comentou e você também entrou, né? A gente, de fato, tem uma curva de juros bastante inclinada. Então, em janeiro 22, já tem uma expectativa de ter um CDI de 5% ao ano. E em janeiro 23 já 6,80% ao ano, né? Isso que está implícito na curva de juros DI. Então, assim, de fato, a gente está por um período que é mais estimulativo, que está com juros mais baixos, mas, de fato, a gente acha que o juros não vai voltar mais lá para 2 dígitos, a gente espera que não volte mesmo, mas não vai ficar nesse patamar, né, por um tão longo período. Aqui nos fundos de crédito que investem majoritariamente em ativos atrelados a CDI+, esse fator do spread de crédito ter aumentado, ele compensou bastante, né, esse fechamento de juros. Então, de fato, o spread ter saído de 1% para 3% já dá um colchão, né, e aumenta a rentabilidade durante esse período mais curto. E a gente, aqui do lado da gestão, ao longo dos últimos 2 anos, nós sempre tivemos uma duration da nossa carteira mais curta do que a duration média de mercado, justamente porque a gente via que não estava sendo pago um prêmio adequado para a gente alongar o tanto que vinha, né, nessas novas emissões. Então, a gente via algumas emissões que vinham com um patamar de spread de crédito muito parecido entre uma emissão de 3 anos, de 5 anos ou de 10 anos. E aí a gente sempre optou por ficar um pouco mais curto, né? Uma duration de 2 anos, 2 anos e meio, justamente para proteger a carteira num cenário de estresse. E agora que a gente está no cenário oposto, né? Que a gente já está com um patamar de juros muito baixo e com uma curva muito inclinada, agora a gente acha que faz sentido sim alongar a duration do portfólio, né? Inclusive, a gente vê nos ativos no mercado secundário que esse diferencial do spread de crédito também está fazendo muito mais sentido para você alongar. E outro assunto também que eu acho super interessante, né, que eu e Fausto sempre fomos muito fãs, né, são as debêntures incentivadas, né? Nós lançamos o primeiro fundo do mercado, um fundo de investimentos em debêntures incentivadas, isento para o cotista. É um fundo que hoje você tem a isenção do imposto e além disso, você consegue se apropriar dessa inclinação da curva de juros, porque você compra uma debênture em IPCA+, então você compra uma debênture com 4 anos de duration, por exemplo, você já vai pegar essa inclinação da curva de juros. Então, a gente consegue montar uma carteira com IPCA mais 3,5, IPCA mais 4, sendo que com a projeção do IPCA, né, para os próximos 12 meses acima de 3%, você já tem um retorno aí super interessante também. Então, você já consegue entregar para o cliente retornos de 6%, 7%, só de carrego, né? Fora ganho de capital que o fundo também vem tendo ao longo dos últimos meses. Só complementando aqui, Camila, só para o ganho de capital, pessoal, acho que a gente não comentou muito isso. A gente falou da abertura, né, do aumento dos spreads de crédito por conta da pandemia. Mas também tem a situação inversa, né? Quando você compra um papel, lá na emissão, eu comprei um papel a CDI mais 2, né, como a gente falou bastante aqui desse número. E a empresa realmente vem melhorando o seu perfil, vem gerando mais caixa, vem crescendo, vem gerando mais lucro para o acionista, enfim. Quando a gente percebe que o perfil de crédito daquela empresa mudou, e esse papel que foi comprado a CDI mais 2, hoje ele está tradando, está operando a CDI mais 1, no momento que a gente vende esse papel, né, essa diferença do spread é o chamado ganho de capital. Então, poxa, eu comprei um papel CDI mais 2, vendi o mesmo papel CDI mais 1,
Aí, a depender da duration, só para não complicar muito, é o ganho que a gente teve. Então, se eu comprei um papel CDI mais 2 e esse papel ainda tinha 4 anos, tá, até o seu vencimento, pensando que ele é um papel que é bullet, né, que ele paga todo o principal no final, e esse papel só de CDI mais 2 para CDI mais 1, e tinha 4 anos de duration / prazo, eu estou tendo um ganho de 4%. Fora todo o carrego da renda fixa que a gente comentou, eu ainda estou tendo um ganho adicional, que é o ganho de capital, de 4%. Nesse caso, o Eric comentou, né, tem papéis muito longos, pega os papéis incentivados, são papéis longos, papéis de projetos, papéis de reforço de CAPEX. Então, você tem emissões de 10 anos, né, que você pondera o prazo médio dá 7 anos de duration. Quando esse papel fecha 1%, 1,5%, eu posso ter ganho de 10%. Então, continuo falando, essa é a beleza da renda fixa, né? Essas são as oportunidades que a gente vê. E aí, falando um pouco de setores, Camila, eu vou deixar até o Eric complementar, né? Porque o Eric ele fica realmente ligado no dia a dia setorial e etc. Fausto, desculpa te cortar, mas claro. lembrando que a gente tem aqui poucos minutos. No final, eu ficaria horas falando sobre o tema, mas eu ainda quero te fazer uma última pergunta. Então, dividir aí o tempo dos últimos minutos. Perfeito. Eu vou passar rápido aqui do setor. Então, pessoal, só falando de setores, né? Setores mais cíclicos, aqueles setores que dependem mais do ciclo econômico, são setores de maior incerteza. Setores que talvez a gente deva evitar um pouquinho, ter uma posição menor. Poxa, a gente fez algumas negociações com algumas empresas na pandemia. Pessoal, é claro que nem todas as empresas saem ilesas desse negócio, né? Tem empresas que tiveram faturamento indo a zero. Então, você tem que sentar com a contraparte, readequar esse fluxo de pagamentos das suas dívidas. A gente sentou com a companhia Smart Fit de academias, uma negociação super amigável, onde a companhia, a gente entendeu os pleitos da companhia, a contrapartida que ela deu para os debenturistas, os credores, foi ótima. A gente sentou com a companhia IMC, né, que ela controla a rede Frango Assado, Viena, etc. Também o management da companhia foi super razoável. A gente entendeu que o cara fechou todas as lojas e não tinha condições de pagar, né, durante um período os juros da dívida. Enfim, então a gente sentou. Então, esses setores, talvez, a gente possa ter uma exposição menor. Agora, setores que a gente entende que não sofreram nada, como o setor elétrico, setores mais resilientes, aí sim a gente entende que deva ter exposição maior e até aumentar em casos de descolamento de preços. Perfeito. Então, eu vou juntar aqui a minha última pergunta com já pedir para vocês darem a mensagem final. Então, primeiro aqui o Fausto. Queria que você falasse, Fausto, então, quais foram as principais lições, né, que você que tem tanta experiência aí de mercado, mas com uma crise, acho que bem atípica, né? Quais foram as principais lições que você tomou aí dessa crise, que ainda está correndo, né, de alguma forma, mas quais foram as principais lições que você tirou até agora e deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente, por favor. Perfeito, Camila. Acho que as lições, as primeiras lições foi a questão da liquidez, né? Eu acho que dentro das XPAs, a gente tem uma família de fundos completa para os investidores, desde os fundos com resgate no mesmo dia, até fundos mais longos, de 1 ano de resgate. Então, talvez alguns fundos com prazo de resgate mais curto devessem ter uma readequação dos seus prazos, né? Até o investidor entender melhor o que aquele fundo se destina, e realmente ter uma liquidez adicional, né, talvez, para poder fazer boas alocações nesses momentos de crise. Tá? Eu acho que essa talvez tenha sido o maior aprendizado, né? Acho que a questão da liquidez realmente é a questão importante. E a oportunidade, quero reiterar aqui a renda fixa, porque renda fixa não é CDI. Renda fixa é um negócio muito amplo. A gente fala de estratégia de renda fixa, que tem muita coisa. A Camila também é uma especialista aí nos títulos públicos, né? Sempre comenta, sempre assisto. Então, mesmo nos títulos do governo, né, tem ótimas oportunidades. Então, eu acho que, pessoal, a renda fixa ela nunca vai deixar de existir, né? Eu acho que a boa composição do seu patrimônio, do seu portfólio de investimentos, vai ter relação com o risco que você quer tomar. Então, se você quer ter mais bolsa, foi engraçado, né, que muitos amigos, caramba, você acha que eu tenho que ter quanto em bolsa? Eu falei, sei lá, cara, se você vê um mês negativo, você vai ficar com medo? Então é isso, né, pessoal? Cada um sabe o risco que quer correr com a ajuda dos assessores, com a ajuda dos especialistas, mas a renda fixa sempre vai trazer oportunidades.
Perfeito, Fausto. Adoro ouvir outras pessoas falando a mesma mensagem que eu falo, que a renda fixa não morreu e nem vai morrer. Muito bom. E, Eric, se você puder também dar aí uma mensagem final, por favor. Acho que é mais corroborar, né, a mensagem que o Fausto passou. Acho que a gente hoje tem um ponto de entrada ainda bastante interessante, né, e bem melhor do que a gente tinha, inclusive, antes dessa pandemia, né? Então, de fato, a gente vê spreads que estão bastante atrativos ainda e a gente consegue fazer boas alocações nesse mercado primário justamente por conta desse cenário atual. Então, a gente convida todos os investidores para ter essa parcela assim, do seu patrimônio na renda fixa, né? Claro que a gente tem ouvido aqui durante essa Expert a importância da diversificação dos seus investimentos. Então, nada mais justo do que ter a sua parcela em renda variável, em multimercado e em renda fixa, fundos imobiliários. Então, os assessores estão aí para ajudar os clientes a fazer essa melhor alocação. Gente, muito bom. Acho que a gente pode já caminhando aqui para os instantes finais. A gente conseguiu esclarecer de forma bastante didática aqui um assunto que muitas vezes não é trivial, né, para muitos clientes. Acho que o nome renda fixa, muito obrigada. Acho que o nome renda fixa ele acaba confundindo um pouquinho ali os clientes com as oscilações que pode ocorrer ali de preço, mas que a rentabilidade contratada ali, renda fixa tem juiz, né? Então, desde que a gente não tenha nenhum problema de crédito, nenhum default, a rentabilidade contratada ela vai prosseguir. Ele me complementam, me corrijam. Sim. Qualquer coisa. Não, agradeço a presença aí. Acho até válido só fazer ressaltar aqui um ponto, né, que o Fausto comentou. Nossos fundos são os mais longos do mercado. A gente tem fundo aqui de mais de 200 meses, né, de histórico, e o fundo nunca tinha tido nenhum mês negativo, né? Foi o primeiro mês, os 2 primeiros meses negativos ao longo aí de março e abril. Então, de fato, o investimento em fundos de crédito privado é um investimento, sim, conservador. E assim, o que aconteceu em março e abril foi, de fato, um evento muito extremo, né? Então, naturalmente, a gente tem que olhar qual a perspectiva futura, né? E a perspectiva futura ainda é muito boa. Passou a ser melhor ainda do que a gente tinha antes. Rafael, só para eu acho que eu cortei aqui, caiu minha internet, mas 2 segundos, queria agradecer muito a oportunidade de ter mediado esse painel, foi sensacional, eu adoro o tema, eu poderia ficar horas aqui falando com vocês. Falei brevemente também que hoje às 4h30 no YouTube da XP pela Expert a gente vai falar de renda fixa também com o Pedro Sturmi, então para quem quiser ouvir mais um pouquinho também, a gente vai focar bastante em crédito privado, mas de novo, agradeço muito a Érica, agradeço muito o Fausto, todo mundo aí da XP Asset, acho que foi sensacional, obrigada. Maravilha, eu que agradeço, Camila, obrigado a você. Agradeço a presença da Camila, do Eric, do Fausto, todos os clientes e parceiros aqui presentes. A gente encerra aqui mais um painel de conteúdo da mais alta qualidade, de forma totalmente online, gratuita. Então, é o melhor do conhecimento na faixa para todo mundo, né? Acho que esse novo modelo aqui veio para ficar. Não deixem de acessar nossos canais de comunicação via assessores ou pela chave da relação com os investidores aqui da nossa asset, é o ri@xpasset.com.br. Aqui a gente consegue esclarecer todas as dúvidas eventuais aí que vocês venham ter. E só nesses instantes finais vou compartilhar minha tela, porque a gente tem ainda um cronograma hoje super bacana. Me avisem quando vocês estiverem enxergando aí, por favor. Estão enxergando aí? Estão vendo? Temos, abriu. Vamos sim. Legal. Cara. Aqui, pessoal, só passando rapidamente um pouquinho que a gente vai ter hoje ainda, na parte de previdência, cenário macro, junto com o Lucas Kanner e Bruno Marx, aqui da XP, com a Amâncio Paladino. Às 4h, trend internacional, com o nosso mestre Danilo Gabriel e Fabiano Sintra, mostrando aqui que os bons ventos vêm de fora. Esse aqui vocês conseguem acessar pelo próprio link da XP Asset. E aqui eu compartilho com vocês o nosso QR Code do Telegram da XP Asset, tá, pessoal? Aqui a gente consegue um contato muito próximo com os nossos assessores, com os investidores, passando informações aí para vocês no dia a dia. Agradeço a presença de todos e tenham todos um excelente dia. Obrigado, Rafa. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.